Queridos e amados, convido-os a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em João, capítulo 8, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que tire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus queridos, meus amados, hoje quero dividir com os irmãos, com as irmãs, os ouvintes da Rádio X Gospel, esta mensagem, essa passagem da mulher adúltera pega em flagrante. Vejam, meus queridos, quando trouxeram a mulher pega em adultério a Jesus, os fariseus e os escribas queriam que ela julgasse, para assim eles poderem julgar a Jesus. Mas o mestre, conhecendo o coração e pensamento dos que rodeavam, manteve-se tranquilo. E devido à insistência deles, proferiu o seu veredito. Mas não foi o que os fariseus e os escribas esperavam. Jesus disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Como disse, a lei mosaica determinava que o ato cometido por aquela mulher fosse punido com apedrejamento. Porém, isso não salvaria a alma. Não curaria o seu coração ferido e infestado pelos pecados. E também tem um outro contraste aí. Cadê o homem que cometeu o adultério com a mulher? Ele também teria que ser apedrejado. A lei dizia que os dois teriam que ser apedrejados. Mas vejam, meus queridos, que eles levaram só a mulher. Talvez o homem fosse amigo íntimo deles, uma pessoa da alta sociedade, a qual eles os esconderam. Mas eles queriam apedrejar a mulher. Mulher que naquela época não tinha valor algum. A mulher vivia muda e saía calada. Entrava muda e saía calada. Não tinha voz ativa. Mas eles queriam apedrejar a mulher. Então, queridos e amados, todos aqueles homens foram colocados diante de um espelho.
e viram como eram sujos. Talvez pela primeira vez tenham percebido o quanto eram pequenos e pecadores. E um a um foram largando suas pedras, não tendo coragem de ser o primeiro a se confessar. Porque aquele que tirasse a primeira pedra estava confessando não ter pecado algum. Então levaram consigo um coração desconcertado e consciente da sua impureza. Porém, ainda um coração demais duro para aceitar a maravilhosa graça da salvação. Pois ali na frente deles estava o dono da vida, o dono da libertação dos pecados, de toda avareza. Mas eles preferiram ir embora com seus corações duros. A mulher adúltera pega em flagrante em um pecado contra Deus e contra seu próprio corpo. Foi humilhada por ter sido carregada pelas ruas da cidade, por aqueles homens raivosos, prontos para feri-la, matá-la, sem roupa. Também resignada diante da situação. Afinal, ela já sabia qual seria a punição dela antes de cometer esse erro. Pois era uma lei, ela conhecia a lei, todos conheciam a lei. Mas a surpresa dela foi que aqueles homens, protetores da moral, a levaram para ser julgada por outro. Queridos, provavelmente em seu coração já havia consciência do que tinha feito, da bobagem que tinha feito, e já estava arrependida de ter cometido tal ato. A sua confissão era pública. Todo o vilarejo já sabia. Então não havia necessidade das suas próprias palavras. Mas ali, queridos e amados, para Deus, mas ali, queridos e amados, para Jesus, era o solo perfeito para a semente do Senhor, a semente da boa nova, a semente da libertação, a semente do perdão, a semente da restauração do pecado e da vida. Diante daquele homem manso e suave, estava aquela mulher humilhada, sem coragem para olhar para cima, para olhar nos olhos do juiz. E ouvindo suas palavras, talvez tenha pensado que a arrogância de seus acusadores era tanta que logo ela sentiria as pedras em seu corpo. Mas apenas ouviu passos silenciosos da consciência humana se afastando. Quando enfim ela cria coragem para levantar os olhos, ver em sua frente o seu Salvador. Mas ainda faltava o seu coração ser salvo. Ela tinha sido salva das pedradas, mas ainda faltava a salvação do seu coração. E aquilo não poderia ser uma licença para continuar pecando. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques
mais. Naquele momento, estava sendo salvo também o seu coração. Naquele momento, estava sendo salvo também a sua vida espiritual. Naquele momento também, ela estava sendo restaurada. Ela estava sendo conduzida uma nova vida. Naquele momento, ela descobriu que ela era amada. Que Deus a amava. Pois naquele momento, chegou o momento da sua restauração. E nesse momento ela percebe que o único que podia condená-la estava na sua frente e não fez. Ele era o único que não tinha pecado e por isso poderia apedrejá-la, mas não o fez. Ele a perdoou e a deu um mandamento a seguir: não pecar mais. Amados e queridos, quando estamos em iniquidades, em pecados, e somos limpos de toda avareza, de todo pecado, o que não podemos fazer é voltar a cair, é voltar a pecar. Precisamos deixar o pecado para trás. Também mostrou o que fez no passado, que o passado dela tinha sido apagado. E que a partir daquele momento ela tinha uma nova vida. Talvez naquele momento, movida pelo amor, tenha tentado reconciliar-se com seu marido. E tenho certeza que depois daquele dia, ela não pecou mais. Amados, queridos, precisamos viver em santidade. Precisamos estar limpos no sangue de Jesus, para assim, no dia que o noivo vier buscar a sua igreja, possamos subir com ele. Penso, queridos e amados, como somos parecidos com essa mulher. E também como somos parecidos com seus acusadores. Com os acusadores, porque temos a mania infundada de nos acharmos irrepreensíveis, capazes de um ato generoso por alguém, a alguém. Julgamos e não temos direitos de julgar ninguém. Então agimos como aqueles acusadores. Amados, sejam cristãos ou não, temos a ilusão da perfeição. Até nos depararmos com Jesus Cristo. E mesmo assim ainda tentamos nos auto-justificar com diversos argumentos humanos. E do qual recebemos a mesma confrontação. Meus queridos, meus amados, olhe para si mesmo. E se em ti não há erro, acuse-se. Pois sairemos desconcertados. Pois não conseguimos esconder nossos erros daquele que conhece cada centímetro de nosso coração. Nós podemos esconder os nossos erros a outras pessoas. Ou tentamos esconder de nós mesmos. Nós sabemos que temos, mas tentamos esconder de nós mesmos. Como disse, de outras pessoas. Mas de Deus não tem como esconder.
porque Ele conhece o meu, Ele conhece o seu coração. E como mulher, por muitas vezes você, nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos os seus mandamentos, e mesmo assim, teimamos em transgredi-la. Deus nos dá a direção do caminho, mas muitas vezes nós seguimos o caminho oposto. É nos dado duas portas, a estreita e a larga. A larga são as coisas mundanas, é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o celular, o TikTok e outras redes sociais. A porta estreita é a palavra de Deus, é a santidade, é a oração, é o clamor. Mas esta porta nós deixamos de lado e entramos na porta da perdição, que nos dará alegria, felicidade momentânea. Enquanto isso, o nosso espírito está indo para as profundezas. É momento de reconhecermos que somos pecadores. É momento de reconhecermos que somos adúlteros, pois conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os caminhos que Deus nos dá para a nossa vida eterna, mas muitas das vezes nós seguimos o caminho da perdição. Então é momento de nos arrepender, é momento de vermos que na face da terra não existe um homem sequer justo e sem pecado, que todos nós necessitamos da misericórdia, da graça e do perdão de Jesus Cristo, que por amor doou a sua vida para nos dar chance de voltarmos a nos relacionar com o céu e com Deus, termos os nossos pecados limpos, ter a nossa vida transformada de pecador e pecadoras em filhos e filhas de Deus, e receber o nosso galardão, que é a vida eterna. É momento de reflexão, é momento de reconhecer os nossos maus caminhos, entregar a nossa vida para que Jesus possa dirigir e nos colocar no caminho certo. Que Deus em Jesus Cristo nos abençoe. Amém.